Javier Milei, líder político argentino eleito presidente com a promessa de restaurar a confiança econômica do país, tem uma agenda política radical para mudar o rumo da Argentina para o desenvolvimento econômico. A Argentina passou décadas de superendividamento da máquina pública, crises econômicas consecutivas e uma hiperinflação crônica que retirou o poder de compra dos argentinos. Mas antes, você está no Universo Geopolítica, seu canal de atualidades e história geopolítica. Seja bem-vindo a mais um interessante episódio do canal. É sempre um prazer ter a sua importante companhia para assistir a mais intrigante episódio geopolítico. A crise econômica e social argentina é uma das mais graves do mundo. 46% dos argentinos estão na miséria. A inflação atingiu a taxa anual de 260% e é a sexta recessão econômica que a Argentina passa em uma década. Anos de populismo, superexpansão dos gastos públicos com subsídios desenfreados, o mau gerenciamento do endividamento público, uma alta concentração de renda e poder apenas em um único ente nacional, a província de Buenos Aires, essencialmente a superpoderosa cidade de Buenos Aires, e o fim do ciclo de preços altos das commodities do exterior são motivos fortes que explicam o porquê a Argentina chegou a este nível de desastre econômico nacional. Mas Milei é uma figura ao mesmo tempo carismática e controvertida. Ele adotou medidas duras de austeridade, mas mesmo assim mantém sua popularidade para se manter no poder. O que motiva a maioria da população a apoiar Milei? Javier Milei, antes da presidência, foi deputado nacional por 2 anos. Até então, desconhecido e novato no cenário nacional. Com seu discurso disruptivo, cheio de gritos e palavrões, espelhou o descontentamento social de muitos argentinos, cansados da vida cotidiana, cheio de problemas sociais e econômicos. A Argentina é a terceira maior economia da América Latina, atrás apenas de Brasil e do México, passando 1/3 dos 70 últimos anos em recessão econômica, o que representa um desastre para um país que no passado já foi comparado a países ricos como a Itália ou o Japão em riqueza e qualidade de vida. O país latino, como a maior parte da América Latina, tem problemas constantes com o endividamento externo. Na década de 1970, a crise da dívida externa foi um enorme problema fiscal e monetário para os países da região. Com a exceção da China e o crescimento da demanda por commodities, os países da América Latina foram beneficiados com grandes superávites comerciais que possibilitaram conter ou até mesmo extinguir as grandes dívidas externas que tinham no passado. Mas esse não foi o caso argentino. Mesmo com a subida do preço das commodities na primeira década dos anos 2000, a Argentina continuou a descumprir o pagamento de sua dívida externa 3 vezes, gerando grande desconfiança econômica internacional, afugentando investidores e inspirando medo e a descrença no futuro da nação, que não se mostrava como um país confiável para investimento de médio e longo prazo. Todo esse cenário econômico trouxe incertezas políticas que fizeram a inflação se tornar galopante. Em outras palavras, descontrolada, tornando a moeda do país, o peso argentino, altamente desvalorizada e sem utilidade para os próprios argentinos que recorrem ao dólar, paralelamente para as operações econômicas cotidianas em momentos de mais acentuada crise. Milei, para dar um novo rumo à combalida economia argentina, iniciou um agressivo corte de gastos públicos com o objetivo de combater a hiperinflação. Ele eliminou os subsídios do governo a serviços como a água, o gás, a eletricidade e o transporte público, além de reduzir os gastos públicos em pensões, na seguridade social e em salários públicos. Milei também promoveu uma onda de privatizações e muitas demissões do funcionalismo público na administração argentina. Essas medidas de austeridade severa impactaram fortemente o bolso das famílias argentinas, que tiveram uma disparada no custo dos serviços públicos desde então. O corte de gastos é necessário para frear o superendividamento público e o déficit fiscal crônico argentino. Porém, se for excessivo, isso pode gerar um crescimento acentuado da desigualdade social e da miséria em um dos países em que há piores indicadores sociais de desenvolvimento humano. O impacto social é sentido mais sensivelmente pelas camadas baixa e média da população argentina, beneficiada dessas isenções e subsídios fiscais, que agora veem o custo de vida aumentar enormemente com o fim das políticas assistenciais por Milei. O número de ministérios foi expressivamente cortado e reduzido, cumprindo uma das promessas de campanha de cortar os gastos públicos com uma motosserra. Contudo, Milei também deu ordens para parar com todas as obras de infraestrutura do país, independente do estágio em que estivesse ou da importância dessa obra para a população, contemplando escolas, hospitais, estações de trem, pontes e até hidrelétricas. O temor é que essa paralisação das obras de infraestrutura crie grandes elefantes brancos como os experimentados pelo Brasil e pela África do Sul na realização de seus respectivos eventos esportivos, em que sediaram a Copa do Mundo de 2014 e de 2018, e depois esses estádios e toda a infraestrutura ao redor foram esquecidos, subutilizados, mal aproveitados ou não finalizados. Mas mesmo com medidas um pouco controvertidas de austeridade econômica e com um jeito polêmico de ser, Milei ainda é bastante popular, recebendo apoio de mais 50% da população. Milei é de orientação política de direita, afirmando que é um libertário, condenou o aborto, defendeu o livre comércio de órgãos humanos
e se aproximou de líderes nacionalistas pelo mundo, como Donald Trump, novo presidente eleito dos Estados Unidos, e também de bilionários. Muito da popularidade de Milei se deve à insatisfação da maioria da população, à classe política e ao sistema econômico incapacitado e desestruturado de alta inflacionária vivenciada pelos argentinos nos últimos anos. O plano rigoroso de austeridade tem funcionado. Quando Milei assumiu a presidência, a inflação mensal disparou para 25%, temendo pelo futuro imprevisível do novo governo. Porém, com a derrubada do controle de preços, a inflação desacelerou bastante, seguindo em patamares mínimos históricos, o que não era visto na Argentina há mais de 2 décadas. Além disso, Milei conseguiu reduzir o déficit fiscal até então descontrolado da economia argentina, finalmente fazendo o país ter um importante superávit, indicador econômico que não era visto na Argentina desde a crise econômica de 2008. Porém, é importante que a economia argentina, já tão fragilizada por tantos anos em crise, déficit fiscal, inflação crônica e pobreza acentuada, continue no caminho certo rumo à prosperidade, que ela ganhe força no decorrer do tempo, sem esquecer os setores mais vulneráveis da população. Se você gostou do conteúdo do canal, peço que curta, compartilhe com os amigos e se inscreva no canal. Muito obrigado e até a próxima!